Olá! Hoje nesse trabalho vamos apresentar sobre os tipos de corrosão, falando da sua morfologia, destacando seu mecanismo, além também de abordar sobre a área anódica e catódica de cada corrosão. Mas antes, o nosso grupo é composto por mim, Anderson Paulo, Beatriz Barros, Caroline Barros, Cláudio Kleiber, Giovana Pierce e Júlia Costa. Bom, hoje eu trouxe uma corrosão que ela é caracterizada como localizada, sendo sua causa por placas, que consiste em uma corrosão e se localiza em regiões da superfície metálica, e não em toda a sua extensão, formando placas com escavações, como podemos ver nessa figura e em desenho também nessa foto aqui. Bom, seu mecanismo ele é descrito como atmosférico ou atmosférica, onde ocorre o processo corrosivo de estruturas metálicas, porém, a ação dessa corrosão ela depende fundamentalmente dos fatores como a umidade relativa, as substâncias poluentes, como os gases particulados, a temperatura, além do tempo de permanência do filme do eletrólito na superfície metálica e os fatores climáticos que afetam essa estrutura. Bom, a sua área anódica, ela consiste na área corroída, como podemos observar aqui nessa área de oxidação, e a sua área catódica seria identificada pela área que não está corroída, ou seja, como podemos observar aqui, é onde possui a coloração branca. Eu me chamo Beatriz Barros Mesquita e eu escolhi apresentar o processo de corrosão de uma moeda de 5 centavos que é feita de aço e é revestida de cobre. É interessante mencionar que a corrosão que o cobre sofre não é chamada de ferrugem. Ferrugem é apenas o processo de corrosão do aço, e sim de azinhavre. Na imagem com a moeda, é possível perceber que há uma fina camada de uma coloração azul esverdeada aderida na superfície dessa moeda. Essa camada era chamada de pátina, que é um composto químico que ficou aderido à superfície do cobre. E essa moeda mais à esquerda, ela é uma moeda mais nova, mais brilhante, e que é possível perceber essa diferença que aconteceu, né? Essa moeda de 5 centavos com a corrosão, um dia já foi essa moeda mais nova e mais brilhante. E esse mesmo processo aconteceu com a Estátua da Liberdade em Nova York, que a Estátua da Liberdade ela foi um presente dos franceses para os americanos, e inicialmente, quando os franceses deram essa estátua para os americanos, ela não era dessa cor azul esverdeada, ela era uma cor mais acobreada, e com o longo dos anos, com o passar do tempo, por ficar exposta e por vários fatores, ela se tornou dessa coloração que nós conhecemos hoje. Falando um pouco sobre a morfologia, o tipo de corrosão que essa moeda está sofrendo ou sofreu é a corrosão localizada, ou seja, é uma corrosão que não é uniforme. É possível perceber até que é uma corrosão que não está em toda a superfície da moeda, e sim em algumas regiões isoladas do metal. Isso acaba que formam placas com pequenas escavações, e esse tipo de corrosão geralmente acontece em regiões sem proteção ou regiões sujas. É até mais perceptível ver que a moeda não está tão limpa. E todas essas placas, elas sofrem variação tanto no diâmetro como também a variação na profundidade, ou seja, ela não é uniforme. E por fim, para falar do mecanismo que essa moeda está sujeita, é a corrosão em frestas, que está associada a líquidos estagnados no interior de pequenos furos ou aberturas estreitas. Como é possível perceber aqui, né? A moeda de 5 centavos, ela não é lisa, existem pequenos sulcos que vai ser onde o líquido acaba que vai ficar estagnado, fazendo com que o processo corrosivo tenha condições para o estabelecimento e para a aceleração do ataque corrosivo. E como eu havia dito, a moeda ela não é lisa, tanto a de 5 centavos como qualquer outra, e são nesses sulcos, nesses relevos, que funcionam como um sítio de corrosão. A fresta ela deve ser suficientemente larga para que
consiga a penetração do líquido, para permitir a penetração do líquido, e ela tem que ser suficientemente estreita para causar a estagnação desse líquido, dessa forma causando uma diferença de concentração dos íons dissolvidos entre essas duas regiões da moeda. E por fim, eu queria falar que a parte com a coloração azul esverdeada, onde ocorreu a corrosão, ela se refere à parte anódica do metal. E ao redor, onde não está a coloração azul esverdeada, ela se refere à região catódica do material. Olá, o meu nome é Caroline Barros e eu vou falar um pouco sobre uma corrosão que aconteceu em uma placa metálica. E para começar, eu quero identificar o tipo de corrosão, ou seja, a morfologia em que se apresentou a oxidação. E nesse exemplo que eu escolhi apresentar, o tipo de corrosão que está presente é do tipo corrosão por placas, como se pode ver na imagem. Isso porque essa corrosão se localiza em planos paralelos na superfície metálica e não em toda a sua extensão. E esse tipo de corrosão é mais frequente em objetos que foram laminados ou foram feitos em formato de chapas, o qual ele tem uma maior rapidez para se propagar paralelamente. E isso pode ser facilmente observado na imagem, pois a corrosão se concentra apenas na superfície metálica, causando, como se pode ver, pequenas escavações no material. Em relação ao mecanismo de corrosão que acontece nessa placa, é do tipo eletroquímico, já que envolve transferências de cargas elétricas da superfície metálica, ou seja, na interface do material. E nesse tipo de mecanismo, os elétrons presentes no objeto são transferidos de uma região, que nessa parte ocorre a corrosão, e são recebidos em outra região, ocasionando a redução. Desse modo, pode observar que no exemplo escolhido existe uma região denominada anódica, que é a parte corroída, onde a corrosão ela se manifesta, pois é nessa parte do material que os elétrons são cedidos a uma outra região, localizada mais abaixo da placa, que é a região catódica, onde os elétrons são descarregados. E para finalizar, eu queria trazer uma observação desta placa metálica mostrada no vídeo. Ela está localizada bem próxima ao mar, ou seja, o seu processo corrosivo ele está sendo cada vez mais acelerado devido às altas concentrações de sais dissolvidos provenientes da água do mar, que constantemente gotículas de água salgada são arrastadas pelo vento ou até mesmo pela maresia e se espalha por todo o ambiente, e dessa forma atinge a placa metálica. E a presença desses sais, principalmente do cloreto de sódio, aumenta a condutividade elétrica e catalisam as reações de oxidação e redução que degradam o aço, pois os íons desse sal eles roubam os elétrons desse cátion, que no caso é o ferro. E eu trouxe essa outra imagem de uma placa muito semelhante à primeira, mas que está localizada em uma região bem mais afastada da praia, ou seja, do mar. E isso explica o fato dessa placa estar menos oxidada que a primeira placa, pois a influência dos íons presentes na água do mar é bem menor em relação à primeira. Então a oxidação que ocorre nessa placa ela vai acontecer numa velocidade muito mais normal, sem ter o aceleramento por causa da condutividade elétrica que está aumentada. Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Cláudio e eu vim trazer mais um exemplo de corrosão para vocês, tá certo? O exemplo que eu trouxe foi uma corrosão em um portão. Só lembrando que corrosão refere-se ao processo de desgaste ou destruição de um determinado material causado pelo meio, certo? O exemplo que eu trouxe foi a corrosão em um portão. Esse portão ele era molhado todos os dias, ou seja, ele vivia frequentemente úmido. A corrosão que ocorreu nele foi a corrosão uniforme. Essa corrosão ocorreu por debaixo da pintura. A corrosão uniforme é um processo que consiste no desgaste de forma homogênea, ou seja, de maneira igual em toda a superfície que foi exposta ao meio corrosivo. Como ele era molhado frequentemente, essa água ela facilitou o processo de corrosão, porque ela penetrou por dentro da pintura e essa pintura ela impedia e dificultava a saída da água, certo? Da estrutura. Como é uma corrosão uniforme, a superfície como um todo ela age como uma região anódica, tá bom?
E outra coisa, a gente não pode inferir sobre o sítio de corrosão. Ou seja, a gente não pode dizer qual foi o sítio de corrosão dessa estrutura. O sítio de corrosão é de onde parte a corrosão, o início da corrosão. A gente não pode dizer porque a gente não sabe de onde foi que a água entrou, por onde foi que a água entrou. Então a gente não pode inferir qual o sítio da corrosão dessa estrutura, certo? Em relação ao mecanismo, o mecanismo foi a oxidação em toda a superfície. Porque assim, tanto que a gente consegue perceber que há uma perda dessa superfície da estrutura. E é possível encontrar marcas e alguns buracos. Ou seja, então a gente já consegue perceber que essa estrutura ela já está em processo de desgaste mesmo. Tá ok? E esse foi mais um exemplo de corrosão, gente. Agora fique no vídeo e assista o próximo exemplo de corrosão. Olá, meu nome é Giovana Pierce e eu vou apresentar sobre uma corrosão em uma prensa manual. Bom, vemos aqui a formação de uma corrosão por conta da reação eletroquímica, que é uma reação espontânea em que ocorre a transferência de elétrons na superfície metálica, nesse caso é um ferro. Vemos a formação de corrosão em alguns pontos localizados, mas principalmente a presença desses alvéolos, que são esses pequenos círculos avermelhados, que são a ferrugem, né, que é o produto da corrosão. Então, por conta da presença desses alvéolos, né, desses círculos que produzem também sulcos com profundidade geralmente menor que seu diâmetro, essa corrosão é classificada do tipo de morfologia sendo alveolar, né, por conta da presença desses alvéolos na superfície. Também vemos que essa estrutura é uma estrutura pesada, que também tensiona essa parte e acaba sendo mais propensa à corrosão. Além disso, essa prensa, né, ela possui uma manivela, e essa manivela ela abre e fecha essa parte superior, fazendo com que também crie uma tensão nessa região. E justamente por isso, o mecanismo desse tipo de corrosão é sob tensão, porque essa tensão cria lugares defeituosos, regiões que chamamos de sítios de concentração de tensões, porque o metal exposto à tensão cria fraturas, e essa irregularidade na superfície acaba gerando uma diferença de potencial químico e elétrico entre os pontos, fazendo com que haja uma parte da superfície com mais energia, mais reativa e com maior tendência à corrosão, justamente por conta dessa irregularidade, né, por conta também desses lugares defeituosos da superfície. Também é possível observar isso na parte da dobra, porque a dobra geralmente é uma parte em que há uma descontinuidade das ligações químicas e é uma região mais tensionada e, portanto, uma região também mais corroída, com mais propensão à corrosão por conta dessa tensão. E falando da região anódica e catódica desse metal, dessa prensa, a região anódica é a parte em que vemos realmente a corrosão ocorrer, porque a região anódica é onde vai ocorrer a oxidação, a perda de elétrons. E essa perda de elétrons gera o que também vamos ver a região catódica, que é a região que vai receber os elétrons perdidos pelo ânodo. Então a região catódica é a região em que não há corrosão. Vemos algumas partes em que a corrosão ainda não chegou, e justamente a parte que chamamos de cátodo que vai receber os elétrons da parte oxidada. Isso também se deve muito ao fato de ser um instrumento, né, uma estrutura que está ao ar livre, e assim está em contato direto com o oxigênio e também com a água da chuva, que acabam sendo fazem parte também porque roubam, digamos assim, os elétrons do ferro. Então criam esse meio mais propenso à corrosão,
fazem parte também dessa reação, porque a umidade do ar forma uma película invisível em que ocorrem as reações, e assim ocasiona a ferrugem, que transforma o ferro metálico em óxido de ferro e que, portanto, ocasiona essa corrosão que é perceptível. E foi essa a corrosão que eu observei nesse material. Meu nome é Júlia e a corrosão que eu trouxe foi em uma churrasqueira de aço. Quanto à morfologia, eu a classifiquei como uniforme porque ela ocorre de forma praticamente igual em toda a superfície metálica, com uma perda de material semelhante ao longo de toda a extensão da churrasqueira, que alterou o aspecto dela, a coloração, ao longo de toda a superfície, que antes tinha um aspecto semelhante com o da imagem que eu coloquei acima na direita. Quanto ao mecanismo, eu classifiquei como eletroquímico, porque está ocorrendo a reação de oxidação e redução estão ocorrendo juntas, e pelo deslocamento de elétrons, sendo que quem sofre a oxidação é o metal, o ferro no caso, e quem sofre a redução vai ser o oxigênio. E a oxidação em toda a superfície, porque essa churrasqueira ela não tinha revestimento, ela era bem simples e ela ficava guardada numa área aberta, bem próximo à mata, onde a umidade do ar ela é alta. Além do mais, ela também pegou chuva, teve contato com ventos e por isso o oxigênio e a água elas estavam em constante contato com a superfície da churrasqueira, que fez com que ocorresse essa oxidação no ferro. Bom, gente, essa foi a nossa apresentação da disciplina de princípios de corrosão, sobre tipos de corrosão. Essa disciplina ela é ministrada pela professora Ana Luísa Costa de Carvalho. Obrigado pela atenção.